Trabalho em equipe. Todo mundo torce o nariz quando vê que vai ter que trabalhar com outras pessoas. Isso é fato. Afinal, o mais comum é sempre acontecer brigas nesse ambiente. Briga entre os colegas de trabalho, divergências de opinião, problemas pessoais, fofocas, picuinhas e no final resulta sempre na equipe brigando. Imagino que você odeia isso. Aliás, ao menos eu odeio. Imagino que você também, afinal, desentendimentos em um trabalho em equipe sempre, querendo ou não, respinga em cima da gente, não é mesmo? De uma forma ou de outra. E não é por acaso que muita gente só prefere trabalhar sozinha, pois ela sente que é bem mais rápido e eficiente do que trabalhando em grupo e ainda tendo picuinha. Mas o problema é que atualmente na vida é impossível isso. Sempre vai aparecer pra gente determinadas situações em que nós teremos que arregaçar as mangas com os outros e isso pode ser conflituoso. Então é mais fácil você aprender a interpretar e a lidar com isso do que se isolar. Esse vídeo sobre trabalho em equipe não se trata só de trabalho em equipe nas empresas, mas sim na vida como um todo, pois onde juntar mais de uma pessoa, já vai se formar uma equipe. E isso ocorre em todos os lugares, desde na faculdade, na família, até na igreja. Nessa nossa conversa de hoje, eu vou te dar uma visão que permita ter insights de como conseguir em você essa competência de trabalhar em equipe, interpretar situações, podendo saber como trabalhar em equipe, em certos casos até como acabar com as brigas no trabalho da equipe. E no final vai ter algumas dicas para poder lidar com os problemas do trabalho em equipe. Tudo que vamos conversar aqui é com base na teoria dos 5 estágios de desenvolvimento de grupo formulados por Bruce Tuckman, pesquisador da Universidade de Princeton. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Então, os estágios de desenvolvimento de grupo mostram um caminho que a maioria das equipes seguem para o alto desempenho. Começou a ser estudado por Bruce Tuckman em 1965 em seu artigo científico que ficou muito famoso e que descreve o caminho que a maioria das equipes segue para chegar à alta performance e também descreve como lidar com os conflitos que ocorrem dentro dela. Segundo a teoria de Tuckman, geralmente as equipes eficientes seguem mais ou menos o rumo desse gráfico que você está vendo aqui agora, até elas conseguirem a alta performance. Como você vê, os 5 estágios de desenvolvimento de grupo seguem 5 etapas: forming, que é a formação, storming, confrontação, norming, normatização, performing, que a gente pode traduzir como atuação, e por último e não menos importante, adjourning, que é a dissolução da equipe. Para Tuckman, todas essas fases são necessárias e inevitáveis para que uma equipe entregue os resultados. E vamos ver aqui sobre cada uma delas. A primeira fase dos 5 estágios de desenvolvimento de grupo, forming, que é a formação, possui tais características. Ela se caracteriza por um alto nível de entusiasmo e baixo nível de competência. Tem uma alta dependência do líder. A maioria mal se conhece. A maioria dos membros se tratam bem e são educados entre eles. Eles tratam de manter uma boa imagem com os demais. Eles não sabem direito o que vão fazer. Alguns estão até ansiosos, outros estão animados. E eles desconhecem o objetivo e os obstáculos. E podem fazer muitas perguntas motivadas tanto por excitação quanto por incerteza e medo. Nesse caso, se você é o líder, você vai exercer o papel central, porque os papéis dos membros não estão claros, você vai estabelecer os objetivos claros, com estruturas, com metas, vai definir as funções para que cada pessoa comece a obter confiança. E também é importante dividir as tarefas de forma justa e de acordo com os objetivos. Mas se você não é o líder e a equipe está sem líder, você pode tomar a iniciativa e contribuir para isso tudo que eu falei agora há pouco. Então vamos para a segunda fase dos 5 estágios de desenvolvimento de grupo, que é storming, que é a confrontação. Aqui já passou um tempinho, a equipe está trabalhando, essa etapa é caracterizada por um baixo nível de entusiasmo e baixo nível de competência. O grupo começa a se organizar, começa a formar as panelinhas, um começa a ganhar confiança do outro. A fase em que a maioria das equipes falham. Aparecem também as lideranças naturais. Alguns podem começar a desafiar a autoridade do líder, questionando as metas, o trabalho, as políticas internas, principalmente se as metas forem muito difíceis. Mas o ponto crítico aqui é que começam a aparecer os conflitos
devido ao estilo de trabalho, personalidade e comportamento de cada um. As pessoas ficam mais à vontade para dar suas opiniões pessoais, o que também pode gerar conflitos, principalmente sobre política, religião e futebol, essas coisas assim, sabe? Não é por acaso que eu brinco falando que essa aqui é nessa fase que começa a aparecer a feminista lacradora, que não leva desaforo para casa, e ela se encontra com um bolsominion da equipe que se comporta como o tiozão sem graça da piada do pavê. E o encontro entre os dois não costuma ser um encontro assim tão pacífico, até dá uns sustos na equipe quando eles se encontram. Então eu vou dar algumas dicas para essa fase, para que caso você seja líder, você não seja pego de surpresa. Então nessa etapa, caso você seja o líder, você deve ter cuidado. Você deve tentar resolver os conflitos logo quando eles aparecem, antes que eles virem uma bola de neve e consuma toda a equipe. Não é por acaso que essa é a etapa que mais falha nas equipes, algumas não passam dessa fase, ficando presas eternamente nela, seguindo a filosofia de cada macaco no seu galho, e às vezes até mesmo estourando algum conflito bravo. Nessa fase, o meu conselho a você que vai liderar será o de matar o conflito enquanto ele ainda é um bebê, ou ele vai crescer e vai virar aquela verdadeira bola de neve que só aumenta de tamanho. Mas vai lembrar que a discordância, apesar de desconfortável, pode ser bem-vinda. E com certeza ela vai vir, o que é normal, afinal podem vir boas ideias, o que não pode é evoluir para conflitos. Então, se você é o líder, você vai se focar em gerenciar conflitos e o estresse. Técnicas de gerenciamento de conflitos podem ser ótimas, você tentar construir a confiança entre todo mundo também pode ser ótimo, você pode dar suporte principalmente para os colegas mais seguros, você pode ter um plano para cada problema que aparecer através de uma análise SWOT, você pode apresentar essa teoria desse vídeo que você está aprendendo aqui agora para que as pessoas tenham ciência que esse é o momento passageiro, e você pode também estar quebrando metas mais difíceis e metas mais detalhadas para facilitar as coisas. Já se você não é o líder ou a equipe não tem líder, você pode identificar os pontos críticos e começar a trabalhar em cima desses pontos, ciente que nem sempre você vai conseguir resolver os problemas, mas que já te ajuda bastante a prevenir ou a evitar algum conflito. Então, você e a equipe, agora vamos para a terceira fase. A terceira fase dos 5 estágios de desenvolvimento de grupo, norming, que é a normatização, ela é caracterizada por um aumento no nível de entusiasmo e nível de competência. O grupo começa a ganhar sua identidade. As pessoas começam a se entenderem e se acostumam uma ao estilo da outra. Já costumam se relacionar com o estilo de trabalho e personalidade de cada um. Podem começar a respeitar a autoridade do líder e começam a colaborar e ajudar um ao outro e começam a trabalhar até mesmo em sincronia. O progresso começa a aparecer, aumenta a disposição em compartilhar a informação e em pedir ajuda caso precisem. Alguns podem até passar a gostar da equipe e começa a surgir também uma maior intimidade junto de brincadeiras, piadas e apelidos, coisa que o tiozão do pavê vai adorar. E essa é uma fase muito legal em que o líder ele pode se afastar um pouco apenas para monitorar e deixar as pessoas trabalharem mais livres, e mesmo que você não seja o líder, você vai poder trabalhar um pouco mais relaxado, um pouco mais de boas. Mas eu tenho uma observação dessa fase. Ao surgir novas tarefas e metas, mudar de direção, sair alguns membros e entrar outros, pode acontecer da equipe voltar à fase da confrontação. Isso pode acontecer mesmo, por isso não ache estranho caso ocorra, pois realmente é um risco que vai estar ao longo de todo o tempo. Então agora na quarta fase, da fase dos 5 estágios de desenvolvimento de grupo, que é a performing, que é a atuação, é caracterizada pelo alto nível de entusiasmo e alto nível de competência. Começa a aparecer a alta performance da equipe, e a equipe executa o trabalho árduo sem problema algum, pois já se acostumou. Eles já se adaptaram perfeitamente um ao outro, já conhecem claramente os objetivos e as funções de cada um, e já podem trabalhar sem supervisão e até tomam decisões por conta própria. Como em toda equipe, um conflito ou outro pode aparecer de vez em quando, mas não vai ser tão grave como era antes, mas mesmo assim nada impede de voltar aos estágios anteriores. O líder aqui ele pode delegar a maior parte do trabalho e se focar em outras áreas, é a parte mais tranquila e mais gostosa de liderar. É como você dirigir uma pista reta.
Então agora vamos para a quinta e última fase dos 5 estágios do desenvolvimento de grupo, a journey, que é a dissolução da equipe. Essa parte não estava na teoria original, entrou mais tarde, em 1975, ao atualizar a teoria. É caracterizado pelo fim da equipe, é praticamente um momento de luto. A produtividade pode tanto cair quanto aumentar. Pode cair pela decepção de algumas pessoas ao verem o final da equipe, pode aumentar como resposta à tristeza. Infelizmente, tudo que começa tem um fim. Opa, relei na câmera. Infelizmente, tudo que começa tem um fim, não é mesmo? E com as equipes não é diferente. Por exemplo, em gerenciamento de projetos é muito comum a equipe inteira se diluir depois que acaba o projeto. Equipes permanentes podem ser desfeitas em uma reestruturação da empresa. Na faculdade, pode acabar o curso e você não mais vê aquelas pessoas. E para muitos é uma fase difícil, quase que um luto. Aqui você pode unir todo mundo, fazer uma confraternização, comemorando uns bons momentos, pode criar um grupo de WhatsApp para não perderem o contato e continuarem interagindo. Em geral, pode fazer várias coisas. Então, enfim, essa é a teoria dos 5 estágios de desenvolvimento de grupo de Tuckman, que pode te ajudar a compreender e a criar estratégias bem efetivas para cada grupo que você venha participar. Mas eu vou te dar mais algumas dicas para facilitar o uso dos 5 estágios em que cada etapa você deve ter uma abordagem diferente. Em primeiro lugar, você deve conseguir identificar cada etapa em que passa a equipe. Em segundo lugar, você vai saber o que pode fazer em cada etapa para acelerar a performance da equipe e apagar incêndios. Você pode estar se preparando para cada um dos problemas que te ensinei aqui. E em terceiro lugar, você deve ser flexível para sempre mudar as estratégias de acordo com o que vai aparecendo ao longo de toda a jornada. E eu confesso que às vezes realmente é difícil identificar em qual etapa a equipe realmente está. Nesse caso, o segredo para lidar com isso é você visualizar o aspecto emocional do grupo em comparação com as realizações, tendo uma boa visão do todo, mas realmente às vezes é difícil mesmo identificar a fase. Então, hoje você aprendeu sobre os caminhos para uma equipe eficiente através dos estágios de desenvolvimento de grupo, aprendeu sobre os conflitos no trabalho em equipe e ao encerrar essa conversa aqui, eu quero apenas que você reflita sobre uma frase do Michael Jordan, que é a frase: o trabalho vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Beleza? Pense nisso. Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!